Muito bem, atenção. Então aqui, ó, não foi lá, passou até mal. Ele passou até mal, esse advogado, quando foi para a tréplica. Que foi à tarde, teve essa situação, aí teve réplica, tréplica, e quando foi, porque ele tinha 1 hora, ele usou acho que 7 minutos. 7 minutos para fazer, ele passou mal antes de começar a tréplica. A gente via que não queria estar ali, fazer esse papel. Até, inclusive, certa fala dele, disse assim, não quero crer que esse cara não seja um réu, um insano, que ele não seja um doente. Eu não quero crer nisso, mas os laudos apontavam. A única coisa que esse monstro tinha com dificuldade era a socialização. Era a única coisa. Ele não gostava de viver em sociedade. A única coisa. Fora isso, mais nada. O primeiro depoimento da manhã de ontem foi do Dr. Rodrigo Reitz, delegado polícia civil, que falou com a gente. Então, foi importantíssimo até para a formação de opinião, já no começo da manhã, dos jurados. Bom, vamos fazer o seguinte, a nossa equipe acompanhou todo o júri. A gente vai acompanhar também agora uma reportagem completa, extensa sobre esse assunto que você acompanha aqui na tela. Ô Jair, que é mulher, meu cinegrafista, fecha aqui na tela do Foguete da Notícia, Foguete da Informação, Tribunão, roda a matéria. 220 anos de prisão. Essa foi a condenação de Luiz Henrique de Lima, proferida durante o júri popular, que durou em torno de 11 horas, na cidade de Blumenau. Mas não há circunstâncias de aumento ou diminuição da pena a considerar em relação aos homicídios qualificados consumados. Portanto, neste caso, estabeleço a pena de 30 anos de reclusão para cada um dos 4 delitos de homicídio quadruplamente qualificado. Em 1/3, estabeleço em 20 anos de reclusão para cada um dos 5 crimes tentados. Cidade essa que 512 dias atrás sofria com o que pode ser considerado o crime mais cruel da cidade. O atentado cometido por esse homem de 25 anos marcou de forma cruel a história de 9 famílias que puderam presenciar de perto a condenação do criminoso, que entrou com uma machadinha dentro da creche Cantinho Bom Pastor e causou um massacre no coração de cada pai e mãe que tiveram os filhos atacados e mortos por ele. Foi muito difícil. Apesar da gente, de manhã eu estava um pouco mais tranquilo, mas conforme foi passando o momento de julgamento, o coração vai acelerando. E como é difícil hoje a gente chegar em casa e ter o silêncio, não ter mais a bagunça, os brinquedos espalhados. E quando tu vê, né, como foi explanado pelos advogados de acusação, botar para eles o sentimento de como é que é a gente sem um filho dentro de casa. Nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por uma dor dessa quando você perde um filho dentro de uma instituição de escola, de ensino. Então, sempre digo para os pais, né? Participe da vida do filho de vocês, participe da vida escolar, verifique, converse com a escola, sempre fico atento aos movimentos, tudo. Nenhum pai merece passar por uma dor dessa. E hoje foi muito gratificante. A gente estava esperando um ano e meio por essa sentença e chegamos hoje no fim. Era o mínimo que a gente esperava, na realidade, né? Visto que nada dessa pena vai fazer com que traga os nossos filhos de volta, nada. Mas é o mínimo que a gente esperava, mesmo porque também não vai pagar tudo que eu deixei de viver com o meu filho e os outros pais também. Mas diante da justiça do país, como é que é as progressões, que vocês bem sabem. Então, a gente precisava que realmente tivesse, no mínimo, essa quantidade de pena para que ele realmente pague, no mínimo, os 40 anos lá dentro. Muita emoção marcou o julgamento que iniciou às 8 horas da manhã com o sorteio dos jurados. Testemunhas foram ouvidas, entre elas o delegado de polícia responsável pelo caso na época do crime, o investigador também e uma auxiliar de classe, que entre lágrimas contou sobre os momentos dos primeiros socorros com as vítimas. A creche ficou fechada durante todo o expediente de quinta-feira. Luiz Felipe foi representado pela Defensoria Pública. A linha utilizada pelo defensor é de que o acusado não é são. Um dos motivos seria o consumo de drogas, como cocaína e LSD, que teriam mudado a personalidade dele. Outro motivo, o transtorno de personalidade antissocial, que tiraria dele a empatia e traria uma perturbação mental.
A defesa pediu o reconhecimento da psicopatia, porque o acusado seria semi-imputável e ainda afirmou que ele estaria tendo alucinações e delírios. Durante o julgamento, o Ministério Público trouxe provas que comprovam a crueldade do autor em cometer esse crime. Além disso, também demonstram que ele sabia totalmente o que estava fazendo, através de laudos psiquiátricos e também resultados negativos para o uso de drogas. Conseguiram comprovar ainda que ele teria arquitetado tudo muito antes do crime acontecer. Além disso, conseguiram colocar em prova de que ele teria a intenção de matar entre 30 a 40 crianças, ficar na creche e ser morto depois. Com tudo isso em mãos, o Ministério Público pediu pela acusação total do réu. Foi um caso muito rumoroso, um massacre que realmente gerou repercussão no nosso país. Eu acredito que com a sentença que condenou o réu integralmente naquilo que o Ministério Público havia requerido, a 220 anos de prisão, eu acredito que houve justiça no dia de hoje. O objetivo da pena não é só aplicar a pena àquele que praticou, mas de alguma forma coibir inibir que alguém que seja propenso a praticar algo semelhante entenda que as consequências serão realmente na mesma proporção ou maior. A Defensoria sustentou veementemente a inimputabilidade, a semi-imputabilidade do Luiz Henrique, então uma tese muito subjetiva, alegando vários distúrbios mentais, e com muita serenidade, até com o apoio dos promotores e também dos colegas advogados, a gente conseguiu demonstrar com bastante sobriedade que não, que isso foi um crime premeditado, que foi um crime pensado, arquitetado, comprou um machadinho, escolheu, assistiu vídeo na internet, assistiu outros massacres, e aí a partir disso ele faz essa brutalidade que foi na creche Cantinho Bom Pastor. O réu decidiu apenas por responder às perguntas do defensor público. O precedente ele mesmo dá. Quando ele comete o crime, ele afasta professoras para atingir crianças. Então, a partir do momento que ele escolhe vítimas indefesas, que ele mesmo diz que ele conseguiu alcançar com passos, ele tem plena consciência daquilo que ele está fazendo. E afasta qualquer possibilidade de que ele é louco, por exemplo. A pessoa que é louca não vai lembrar de absolutamente nada, né? Ele lembra friamente e conta com detalhes. Inclusive, não contou hoje em detalhes. Falou o delegado. Porque ele disse ao delegado detalhes de como ele fez o crime. Então, assim, hoje foi uma armação, um negócio do chip, uma coisa completamente sem cabimento. Dos 3 advogados que defenderam as famílias, 2 deles têm filhos que estudam no Cantinho Bom Pastor. Eles, naturalmente, se emocionaram muito durante todo o julgamento. A minha filha estava no parque no momento em que o Luiz Henrique pulou o muro. Ela estava do lado da Larissa, conseguiu correr, né? Mas a Larissa não teve a mesma sorte. E desde então, há 1 ano e 4 meses, a gente vive as consequências disso, né? São traumas que a gente talvez nunca supere, né? Então, para nós também, isso aqui também foi muito importante. Meus 2 meninos estudam ali, um de 7, um de 10, naquele momento, por situações de destino, não estavam naquele local. Mas me toquei quando cheguei na frente do cantinho, meus filhos não estão aqui, vou buscar no colégio, mas é algo que demorei meses para conseguir dormir direito, pensando, meus filhos poderiam estar perto disso. São crianças que, querendo ou não, com uma idade muito tenra, já tem uma proximidade com a morte que muita gente nunca tem. Então é um absurdo gigantesco, né? Mas é uma cicatriz que vai com o tempo, vai curando. Por mais que a justiça tenha sido feita, as saudades, essa não vai embora nunca. Sentimento de justiça, a justiça do homem sendo feita. Por mais que 220 anos ele vai cumprir 40, né? Para nós ainda é pouco, como eu já havia falado antes, porque a perda é irreparável, não vai trazer nossos filhos de volta. Mas o sentimento é de gratidão e de justiça. E agora mais aliviada.